Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais uma live pós-jogo, dessa vez uma live pós-jogo de liderança do Barça no Campeonato Espanhol. 1-0 é goleada numa situação como essa que o Barça se encontrou hoje. O que valia era a vitória. Se fosse gol de pênalti e o pênalti fosse mal marcado, não foi o caso, o pênalti foi bem marcado, mas um gol de pênalti mal marcado hoje era o que tinha. Era um jogo muito equilibrado, como uma equipe que vinha de 9 jogos sem perder, numa sequência muito positiva, que sempre arruma problema, não só para o Barcelona, mas para todos os grandes, e que pela primeira vez em muito tempo o Barcelona venceu tanto no primeiro quanto no segundo turno. Fazia muito tempo que o Barcelona não conseguia ganhar, tanto em Vallecas quanto em Barcelona, ao enfrentar o Rayo Vallecano, e conseguiu nesta temporada, justamente a primeira temporada do Hans Flick, justamente a temporada que mais empolga o torcedor do Barcelona em muito tempo. Eu não vou nem falar desde a época que o Messi saiu, porque é óbvio e evidente que desde que o Messi saiu a gente não tem uma temporada tão boa. Mas até nos últimos anos do Messi no Barcelona, a gente já olhava para o time e não sentia tanta confiança. Confiava que o Messi podia resolver e muitas vezes resolvia. Mas o time como um todo não inspirava confiança nenhuma. Aí nós voltamos a ter um sentimento positivo frente ao Barcelona, de que a equipe está preparada para ganhar não só jogos, mas ganhar também troféus. Já ganhou um troféu, ganhou a Supercopa da Espanha, uma goleada em cima do Real Madrid, aquele 5-2, assume a liderança do Campeonato Espanhol, é a grande favorita, é a equipe grande favorita para ganhar a Copa do Rei e está entre os favoritos para ganhar a Liga dos Campeões. Dá para sonhar com a tríplice coroa, mas um passo de cada vez. Hoje vencemos o Rayo Vallecano. No fim de semana que vem, temos que vencer o Las Palmas. O Hans Flick já está pensando nisso e eu também. Beleza? Mas antes da gente entrar, antes da gente começar a falar do jogo, antes da gente comentar a partida, eu quero que você que está aqui nessa live e quer ganhar um salve para você e para sua cidade, de onde quer que você esteja falando, é só você mandar agora aqui nos comentários. Mande aí na live o seu salve e a cidade de onde você está falando. Todo mundo que mandar um salve e a cidade de onde está falando, eu vou mandar um abraço para você e para todos aí na sua cidade, não importa onde você seja. Pode mandar, pode começar aqui esse momento na live que muita gente gosta e que por isso eu sempre faço. O Gabriel de Serra, no Espírito Santo, salve para todo mundo de Serra. Um salve para todo mundo de Brusque, Angra dos Reis, Petrolina, Viana, no Maranhão, Juazeiro, na Bahia, Olinda, em Pernambuco, Salvador, também na Bahia, Florianópolis, Montes Claros, em Minas Gerais, Aracaju, no Sergipe. Tem os nossos amigos angolanos sempre aqui conosco, os nossos amigos moçambicanos mandando um salve lá de Maputo, um salve para todos vocês, um salve também para a galera de Natal, de Codó, de Belém, minha cidade, onde nasci e fui criado, em Paulista, em Pernambuco, São José dos Pinhais, Bangu, no Rio de Janeiro, Teresina, Elias Fausto. Rapaz, o nome da cidade do cara é o nome de apresentador de televisão ou de rádio, pelo menos. Mongaguá, Rio de Janeiro. Aí tem um amigo aqui, ele tentou me ludibriar, falar uma frase aí que não cabe muito aqui na nossa live, mas é o que eu sempre falo para vocês. Eu fui criado no Jurunas, certo? Minha esposa é do Guamá. Vocês acham que eu vou cair nessas brincadeirinhas aí que vocês soltam hoje como se fosse novidade? Eu com 11 anos fazia com meus colegas? Esses trocadilhos aí para pegar os narradores de emissora. Vocês vão pegar esses moleques criados em condomínio, esses jornalistas criados em condomínio, formados na USP. Esses caras vão cair tudinho. Agora a minha faculdade foram as ruas do Jurunas. Vocês vão querer me fazer cair nessas piadinhas aí? Não tem condições, vocês nunca vão conseguir. Beleza? Mas fica um salve aí para todo mundo. Fica um salve aí para todos vocês, para todas as cidades,
para todo mundo que acompanha a gente aqui na página Blaugrana Brasileiro, mas que tem muito não brasileiro que está aqui conosco. Um prazer ter vocês por aqui. Vamos começar a falar do jogo. Vamos começar a falar dessa partida de suma importância na sequência do campeonato. Primeiramente, eu vejo muita gente reclamando que o Barcelona não jogou bem. E eu acredito que houve 15 minutos em que realmente o Barcelona jogou muito mal. Foram os últimos 15 minutos do primeiro tempo. Mas na maior parte da partida, o jogo foi controlado pelo Barça, que criou oportunidades, que manteve a posse de bola e que não deu oportunidades claras para o Rayo Vallecano, com duas exceções. Aqueles 15 minutos no fim do primeiro tempo e um cabeceio já no final do segundo tempo que só foi perdido porque Deus é blaugrana. Aquele cabeceio ali, 99% das vezes o cara vai cabecear, a bola vai no gol e não tem o que o goleiro fazer. Porque o cara vem correndo embalado, o cruzamento é na altura certa, o cara não precisa nem saber cabecear, se bater na testa dele é gol. E pela primeira vez eu vejo um cabeceio desse tipo, em que a bola, ao invés de ir reta, ela sobe e vai para longe do gol. É uma salvação, um livramento que aconteceu ali no momento crucial da partida, porque não haveria tempo para se buscar o empate. Fora isso, o Rayo Vallecano não teve grandes oportunidades nem no primeiro nem no segundo tempo. O que eu acho que a galera tá confundindo com jogar mal é não golear. Barcelona jogou mal, por quê? Porque não goleou, ganhou só de 1-0. E a gente não pode usar essa métrica. Não é porque o Barcelona nos seus melhores dias faz 5 em todo mundo que vai fazer 5 todo dia. Menos ainda numa partida contra uma equipe como o Rayo Vallecano, que está acostumada a dar problema para os grandes na Espanha, que vinha de 9 jogos sem perder, que é uma das melhores defesas do campeonato. O Rayo Vallecano está no mesmo patamar de gols sofridos que Barcelona e Real Madrid, ali próximo dos 25 gols sofridos. Então não é um time que você vai golear com facilidade. A gente não pode esquecer que dos times médios, o melhor que tem na Espanha atualmente é o Rayo Vallecano. Exigir para reconhecer que o jogo foi bem jogado, que o time goleie, é menosprezar demais o nível do Campeonato Espanhol. O Campeonato Espanhol não é um campeonato para você sair goleando todo mundo. Não é o Campeonato Alemão, não é o Campeonato Português, não é o Campeonato Francês. Não existe esse desnível tão absurdo entre os melhores times e os times do meio da tabela. Golear, vez ou outra, vai acontecer, porque o Barcelona tem um ataque excepcional. Mas nem sempre vai dar para fazer. E é o que eu sempre falei. O dia que o Barcelona aprender a ganhar sem golear, esse time vai brigar para ganhar tudo na temporada. Porque ali entre novembro e dezembro, empate que tomou do Celta de Vigo, empate que tomou do Real Betis, a derrota pro Leganés, a derrota pro Las Palmas, aquele acúmulo de derrotas e empates, tropeços contra equipes muito piores, aquilo ali foi um momento que me preocupou muito, porque eu fiquei com a sensação que esse Barcelona ou goleia ou não ganha. E eu falei na época, o Barcelona precisa conseguir ganhar os jogos sem golear, porque não vai dar para golear sempre. O Campeonato Espanhol é um campeonato muito difícil. Fiz um post recentemente mostrando estatisticamente como que o Messi convenceu o mundo que o Campeonato Espanhol era uma baba, mas na verdade o Messi é que era muito acima de todo mundo, né? O Messi é o jogador mais subestimado da história. Como assim o Messi é subestimado? Ele é subestimado. Ele é muito melhor do que a galera entende que ele é. Muito melhor. Tanto que a gente acha que tem que se fazer o que se fazia na época dele. Isso não vai acontecer. Mas enfim, voltando pro jogo. Voltando pro Campeonato Espanhol atualmente. O campeonato é equilibrado demais para você ser campeão só goleando. Você não vai conseguir golear sempre. Você tem que ganhar os jogos equilibrados. Hoje, o Barcelona não deu um banho no Rayo Vallecano, mas controlou a posse de bola, não permitiu que o adversário tivesse muitas chances, repito, à exceção daqueles 15 minutos no final do primeiro tempo, e também aquele lance de cabeceio, à exceção desses momentos, não houve grandes oportunidades para o Rayo Vallecano e ganhou de 1-0. Tem dia que você vai ter que ganhar desse jeito. E que bom que o Barcelona aprendeu a ganhar desse jeito, porque em novembro, um jogo desse, a gente tinha tomado empate. Ou então, uma virada.
E agora, em janeiro, fevereiro, já mostramos capacidade de vencer jogos apertados, como foi contra o Alavés. Jogo com um a menos, como foi contra o Sevilha. Hoje, mais um jogo extremamente complicado, o Barcelona vai lá e ganha. O Barcelona aprendeu a vencer dentro de adversidades. Isso é um sinal de que o time amadureceu. Golear, fazer 3 gols no primeiro tempo, dar passes bonitos, num dia que está todo mundo inspirado, de vez em quando até times do meio de tabela vão conseguir ganhar. Os times que vão ser campeões são os times que sabem ganhar até quando não estão sobrando. Até quando alguns dos seus melhores jogadores não estão inspirados. Como foi o caso do Barcelona hoje com Lamine Yamal e Rafinha. Rafinha e Yamal não jogaram bem hoje, o Barcelona ganhou do mesmo jeito. Certo? Resumindo a análise do jogo, quem tem a sensação que o Barcelona jogou mal ainda está vivendo aquela época em que o campeonato espanhol, por conta da presença do Messi, parecia um campeonato semi-amador em que os times maiores goleavam os menores toda semana. Não é mais assim. O campeonato espanhol é um campeonato muito equilibrado. A gente precisa entender que esse equilíbrio vai fazer com que as equipes não consigam dar show quarta e domingo. O que o Barcelona precisava para ser, de fato, o que o Barcelona precisava para se consolidar como favorito a ganhar todos os títulos na temporada era aprender a ganhar quando não é possível golear. Goleando, a gente estava ganhando todo mundo entre agosto e novembro. Chega o mês de novembro e depois de dezembro, o campeonato começa a ficar um pouco mais apertado, tu tem jogos mais equilibrados, tu pega equipes mais complicadas de você fazer um número grande de gols, o Barcelona não está ganhando de ninguém. E nesse ano de 2025, virou a página, está conseguindo pontos, vitórias na adversidade. Ganhando o jogo com um a menos, ganhando de 1-0, ganhando de equipes que não costumam sofrer muitos gols. Você vai lá, faz um gol e garante os 3 pontos. Essa é a diferença entre o time que vai ser campeão e o time que todo mundo vai gostar de ver jogar, mas não vai conseguir troféus. A diferença entre o time campeão e o time que é gostoso de ver, mas não consegue títulos, é justamente ser capaz de vencer quando não está num dia inspirado dos seus principais jogadores. Hoje o Yamal não estava bem, o Rafinha não estava bem e o Barcelona ganhou. Ganhou de 1-0. Ganhou com solidez defensiva e com o oportunismo do Lewandowski, que para perder um pênalti tem que bater 50. Gostei de ver essa vitória por 1-0, porque o Barcelona ser capaz de meter 5, a gente já tinha visto várias vezes na temporada. O Barcelona ser capaz de segurar um resultado magro, a gente só começou a ver desde que o mês de fevereiro começou. Beleza? Próximo ponto. Já não tem mais o que falar do Pedri. Já falamos tudo que era possível se falar do Pedri. Né? Então vamos falar da dupla Pedri e De Jong. Que jogo que eles fizeram hoje, encaixaram muito bem. Um grande medo que eu tinha de ver essa dupla atuando é que talvez faltasse vigor defensivo. E ultimamente eles vêm jogando juntos e não tá faltando. Né? Ultimamente eles vêm jogando juntos e não tá faltando. Eles estão conseguindo defender com a bola. É absurdo o quanto essa dupla de meio-campistas foge de pressão, não importa o quão bem encaixada ela esteja. Tem momentos que tem 5 jogadores com a pressão muito bem encaixada nos dois. E com meio metro de campo, eles saem tabelando e levam o time para o ataque. Eles não só fogem da pressão, eles levam o time para o ataque enquanto fogem de uma pressão que parecia que não tinha fuga. É muita inteligência, é muita qualidade no passe, é muita frieza, e aí o mérito do Hansi Flick é muito treinamento. O Barcelona está muito bem treinado. Os jogadores sabem aonde procurar o companheiro, porque estão bem entrosados, porque são inteligentes, mas também porque nos treinamentos o técnico deixa muito claro para que lado a jogada tem que fluir em cada momento da partida. Então, com a bola no pé, esses dois eles são impossíveis de desarmar. Não tem como,
quando tá Pedro e De Jong fazendo a saída de jogo, o Barcelona perder a bola ali na raiz da jogada. Pode ser que lá no campo ofensivo, no último passe, ali é um passe de menor grau de aproveitamento, de menor percentual de aproveitamento, os erros vão acontecer. Uma bola fica um pouco mais longa, um pouco mais curta, mas na construção da jogada, na raiz do lance, que é onde é muito mais perigoso perder a bola, porque você deixa o seu adversário na cara do próprio gol, ali eu considero impossível esses dois perderem a bola. É dificílimo a gente imaginar que eles vão perder a bola, né? Eu gostei desse meio campo. Eu acho que essa dupla Pedro e De Jong levantava muito temor na torcida, porque a gente tinha a sensação, eu vou repetir porque passou uma moto aqui, eu acho que algumas pessoas não escutaram. Eu acho que essa dupla, Pedro e De Jong, levantava um temor muito grande na torcida, porque a gente tinha a sensação que ia faltar poderio defensivo, mas não tem sido o caso, porque eles conseguem defender com a bola, que é algo que os melhores Barcelonas sempre conseguiram fazer com maestria. Eles são impossíveis de desarmar, eles não erram um passe na raiz da jogada, pode errar lá no último terço do campo, que é um passe de maior grau de dificuldade, um percentual menor de acerto, você perde a bola perto da área do adversário, isso vai acontecer, mas perto da própria área eles não erram, seja por conta da frieza, da qualidade do passe, da inteligência, ou do excelente treinamento do Flick, que também tem que ser citado. Eles se acham com muita facilidade porque tem muita qualidade, mas também porque o treinador deixa muito claro para que lado a jogada tem que fluir, dependendo da situação de jogo. E eles defendem com a bola. E sem a bola, quantas recuperações a gente não teve do Pedro? Que a gente achava era o nosso jogador com menor capacidade defensiva em todo o elenco no meio campo. Fora o Dani Olmo, no começo da temporada, se a gente fosse fazer um ranking de quem tinha maior potencial defensivo, o Pedro estava em último lugar. E não é o caso, ele defende muito bem. Ele só não estava acostumado a jogar numa função que exigisse essa faceta do jogo dele. O De Jong também parece ter reencontrado o ritmo, é um jogador que tem mais velocidade conduzindo a bola do que tem velocidade correndo atrás do adversário, mas mesmo assim não vem comprometendo. É uma dupla que parece que encaixou. Ainda precisa melhorar alguns pontos, mas da feita que tiver no máximo de nível dos dois jogadores e da dupla como um todo, esquece, irmão. É dupla para passar uns 4 ou 5 anos aí infernizando os adversários na Espanha e na Liga dos Campeões. Não é isso? Para finalizar aqui, depois eu vou para as perguntas e respostas. Já estou vendo que tem 27 perguntas aqui na caixinha. Antes da gente ir para isso, um assunto polêmico. Um assunto bem polêmico. Perdão. Tomar uma aguinha aqui. Antes da gente ir para as perguntas e respostas da live, um assunto polêmico. Não joga hoje o Araújo, como não jogou na partida contra o Alavés, né? Não joga hoje o Araújo e a gente tem uma das melhores exibições defensivas do Barcelona na temporada, certo? A dupla Iñigo e Cubarsí não é a nossa dupla mais renomada. Se você for escalar por nome, provavelmente a dupla seria Araújo e Christensen, ou Araújo e Cubarsí. Mas no quesito nível de jogo, encaixe tático e adaptação ao sistema do Hansi Flick, ainda que eu mesmo tenha pedido para o Araújo ter oportunidades algumas semanas atrás, eu acredito que não tem como negar que a dupla Iñigo e Cubarsí é a melhor solução para a zaga do Barcelona. O Araújo é o nosso melhor zagueiro zagueirando. Desarmando, marcando no 1 contra 1, tirando a bola de cabeça na defesa, é o mais forte, é o mais alto, é o mais veloz. Zagueirando, o Araújo é o nosso melhor zagueiro. Mas para o funcionamento desse sistema do Flick, isso não é o suficiente. Precisa ter um degrau a mais de inteligência,
de posicionamento, de frieza, de qualidade na saída de bola, de capacidade de tomar a decisão certa numa fração de segundos. E nesse quesito, o Íñigo Martínez e o Cubarsí estão acima do Araújo. A gente tem que aceitar. Eu não quero os nomes mais pomposos. Eu quero os melhores jogadores, porque é assim que se ganham os troféus. Aparentemente o Flick também tem essa proposta. Ele não escala pelo nome, ele escala pelo nível técnico e pelo momento de cada atleta e pelo encaixe tático. Encaixe tático e nível do momento, a dupla tem que ser Íñigo e Cubarsí. E que eles continuem assim até o final da temporada. E eu nem vou entrar nessa polêmica agora, mas eu já vou levantar ela para vocês refletirem. É possível que o Eric Garcia também esteja à frente do Araújo nessa rotação. Por todas as características que ele tem e pelas boas atuações que ele vem demonstrando recentemente, algo que o Araújo não está conseguindo. Acredito que seja por conta das lesões, mas qualquer que seja o motivo, o adversário não quer saber o motivo do zagueiro ter errado. Ele vai fazer gol do mesmo jeito, tu vai perder o título, independentemente de onde veio esse erro. Ninguém quer... Certo? Acredito que o Araújo talvez esteja sendo prejudicado pelo retorno de lesão, mas os adversários não querem saber o motivo pelo qual o cara errou. Se errar, eles vão fazer os gols, eles vão te impedir de conquistar troféus. Beleza? Bacana. E assim, para encerrar mesmo, depois dessa a gente vai para as perguntas e respostas. Se ainda havia alguma dúvida de que o Szczesny deveria ser o titular, agora acabou. Eu fui um dos caras que no momento em que a decisão foi tomada, eu achei arriscada. O Szczesny, eu falava, se recuperar o seu ritmo, né? Vou passar essa moto aí pra gente poder conversar melhor. Retomando o raciocínio. Se alguém tinha alguma dúvida de que o Szczesny é o titular até a volta do Ter Stegen, hoje ela acabou. No momento em que essa decisão foi tomada, eu fui um dos caras que se preocupou. Porque sabia, e falei isso em vídeos e em lives, que o Szczesny, se tiver com ritmo, é um goleiro muito melhor do que o Iñaki Peña. Só que, como ele estava voltando de aposentadoria, ele não tinha esse ritmo. E acabava que naquele momento o Iñaki Peña tinha mais a oferecer do que o Szczesny. O Flick foi muito corajoso em fazer aquela mudança, porque poderia ser um tiro pela culatra, o Szczesny poderia demorar mais do que o normal para recuperar o ritmo, e o Barcelona perder pontos e perder classificações e acabar perdendo a temporada por conta dessa decisão. Mas é por isso que o Flick está lá sendo técnico do Barcelona e a gente fica aqui conversando no Instagram. Ele tem a coragem para tomar as decisões que tem que ser tomadas. O Szczesny parece ter recuperado o ritmo, fez defesas bem complicadas no jogo de hoje, mostrou presença na área nas bolas cruzadas e a gente pode afirmar, se não fosse a intervenção do Szczesny, provavelmente o Barcelona não teria conseguido a vitória. Certo? Então, se havia alguma dúvida, agora, se ainda havia alguma polêmica, ela acabou. Eu já tinha dado o braço a torcer antes, eu tinha entendido mais ou menos o que o Flick queria fazer e concordei que era uma decisão aceitável, mas eu via que ainda tinha muita gente muito preocupada. Agora, não há mais motivo para preocupação. A sensação que dá é que o Szczesny recuperou ritmo de jogo e ele com ritmo de jogo é um goleiro bem melhor, bem mais confiável que o Iñaki Peña. É goleiro para te fazer ganhar de 1-0, porque ele pega o chute do jogo. O Iñaki Peña, ainda que tenha tido alguns bons momentos, não é esse goleiro. Beleza? Dito tudo isso, vamos aqui para as perguntas e respostas que nós temos aqui na nossa caixinha de perguntas. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Deixa eu ver. ADM, os rumores que o Barcelona quer o Wesley são verdade? Não. Tem nada disso.
Isso é loucura. Tá bom? De vez em quando aparece uma loucura dessa, não tem... ainda mais numa semana como essa, que o Barcelona não jogou nem terça nem quarta. O Barcelona jogou no último domingo e aí veio jogar só segunda-feira. Então foi mais de uma semana entre um jogo e outro. Não tinha o que postar. Eu mesmo, para fazer os posts aqui, tinha que ser criativo, fazer enquetes, postar reflexões, porque não tinha notícia verdadeira para postar. Os grandes jornais ficam sem notícia para postar, eles inventam notícia. O que eles não vão fazer é ficar sem postar. Eles inventam essas loucuras aí, geralmente citando jogadores sul-americanos, porque movimenta mercados que acompanham esses grandes jornais, mas que não estão ali dentro do território espanhol para descartar a notícia, e acaba fazendo com que a gente tenha essas notícias que são completamente malucas. Já teve aquele Wesley do Corinthians, nunca teve nada e noticiavam como se fosse verdade. Darwin Nunes, Luiz Dias, cara, o que teve já nesses últimos 6 meses, Rafael Leão, muita coisa que a gente sabia. Quem acompanha de perto sabe que é só para caçar clique, mas quem acompanha à distância vê o nome e, eu conheço esse cara. E aí acaba se sentindo seduzido a clicar e faz o que quem criou a fake quer, que é o clique, né? Aqui uma pergunta que é tola. O Barcelona foi beneficiado, na sua opinião? Primeiramente eu quero dizer que se tem algum torcedor do Barça batendo boca com madridista por causa de arbitragem, tá na hora de tomar uma surra de cipó de goiabeira. Vocês vão discutir arbitragem com madridista? Discutir arbitragem com madridista é igual jogar xadrez com pombo. Ele não sabe jogar, ele derruba todas as peças, caga no tabuleiro e ainda sai voando com o peito tufado cantando vitória. Não existe discutir arbitragem com madridista. Todas as decisões do árbitro hoje foram acertadas. Só que como nenhuma delas foi a favor do time branco, como todas elas foram a favor do Barcelona, mesmo estando corretas, aí vira polêmica. Ah, não, temos que discutir. E aí tem emissora de TV fazendo palhaçada de discutir como se o árbitro tivesse errado. Todas as decisões foram corretas. Todas, sem exceção. Um lateral pra cá, uma falta pra lá, um amarelo a mais, um amarelo a menos, pô, isso daí sempre vai ter. Agora, os lances capitais, os pênaltis marcados e não marcados e o gol anulado, todos foram corretos. E até os comentaristas de arbitragem dos jornais de Madrid, os grandes jornais de Madrid, que costumam sofrer para dizer que a reclamação do Real Madrid é uma reclamação equivocada, mesmo esses comentaristas estão falando que as decisões foram acertadas, porque estão as decisões todas previstas nas recomendações do comitê de arbitragem. Beleza? Não quer? Acha que essa normativa está errada? Tudo bem. Temporada que vem, tenta mudar. Mas nessa temporada, o tempo todo, desde que a temporada começou, está sendo apitado com esse critério. Pela primeira vez, o critério está sendo favorável ao Barcelona. Agora o critério virou polêmica. Por que não é polêmica desde agosto, quando ele estava sendo utilizado contra o Barcelona? Não percam o tempo de vocês, curtam a vitória do time de vocês, percebam quem é que está tentando alimentar polêmicas vazias contra o clube que você torce e pare de acompanhar o conteúdo. Eu fiz isso há muito tempo e a minha vida melhorou bastante de lá para cá. Você acha o For mais útil e até mais seguro na lateral esquerda? Não acho. Eu acho que o Hector For, ele ainda é um talento, ele ainda é um diamante a ser lapidado. Tu percebe o potencial que ele tem. Existem lances de genialidade do Hector For. Aquele passe que ele dá pro Yamal de calcanhar é uma jogada que ele constrói quase toda sozinho.
Em outros jogos, ele também teve lances parecidos, ele tem lances de desarmes que são magníficos, só que ele ainda é muito novo, inexperiente, ele ainda precisa ganhar vigor físico para ser um defensor de primeira prateleira, ele ainda precisa ganhar vigor físico para poder aguentar 90 minutos. O Hector Ford, no primeiro tempo, já estava cansado. Não dá. Então, ele é um jogador que você tem no elenco para lapidar, pensando no futuro, mas para assumir uma responsabilidade imediata, ele ainda está muito verde, mas mostrando potencial para ser um cara importante no futuro. E é importante a torcida entender que nem todo mundo é Lamine Yamal e Cubarsí, que com 17 anos já estão na primeira prateleira do futebol mundial. O normal, principalmente para defensor, é ter que ter um pouco mais de paciência. O Hector Ford, com 21, 22 anos, já vai estar num outro patamar. E aí sim, a gente já pode cogitar ele para ser titular, para ser um reserva constantemente utilizado. No momento não é o caso. Tá bom? Deixa eu ir para a próxima pergunta aqui. Tem aqui uma galera, né? ADM, você tem assistido o El Chiringuito? Para quem não sabe, pessoal, esse Chiringuito é o programa esportivo mais assistido do território espanhol. E no YouTube eles transmitem para fora da Espanha. Dentro da Espanha num canal de televisão, para fora da Espanha eles transmitem no YouTube, é simultâneo, né? Tem uma baita de uma estrutura, é um conceito muito bem montado em que eles trazem comentaristas, torcedores do Real Madrid, comentaristas, torcedores do Barcelona e de vez em quando do Atlético de Madrid, de outro time que esteja em evidência. Mas a ideia do programa é comentaristas que torcem para esses clubes. Só que tem um detalhe que muita gente talvez não saiba. O programa é montado para o público madridista. Não é montado para o público em geral. Então, tudo é uma grande polêmica. O Real Madrid está sempre sendo prejudicado. O apresentador do programa, ele sempre faz um pequeno texto na introdução para depois abrir o programa. E quando o Real Madrid reclama da arbitragem, ele fala sobre perseguição. Quando os outros times reclamam de arbitragem porque o Real Madrid foi beneficiado, ele diz que é chororô. Então é uma parada que é muito enviesada. Eu não recomendo ninguém assistir. Eu não recomendo ninguém assistir, jamais, em hipótese alguma. Se você quiser assistir para ver o nível da palhaçada, vai muito além. A gente sabe que a TNT é clubista. A gente sabe que a TNT é pró-Real Madrid. Né? Dependendo também do jornalista, não é todo mundo. Mas assim, o André Rene, Tati Mantovani, a gente sabe que eles são... Eles puxam muito. Pensa isso multiplicado por 1000. É esse programa do Chiringuito. Não vale a pena ser assistido de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas, se você quiser rir do nível de desespero dos caras, para tentar criar pauta onde não tem, aí tu dá uma assistida lá. Quando o Barcelona goleou o Real Madrid, eu assisti. Que o desespero deles para tentar encontrar uma justificativa é sensacional. Mas para assistir cotidianamente vai fazer mal para sua cabeça. Você vai emburrecer. Não faça isso com a sua vida, não. Vamos lá. O Rafinha jogou mal? Cara, eu acho que o Rafinha hoje foi um pouco egoísta. Teve 2 lances que ele teve a oportunidade de dar a assistência para o Lewandowski fazer o gol sem goleiro e optou pelo chute, né? Eu acho, né? Vou falar aqui com todo cuidado para não ser mal interpretado, mas talvez o Rafinha tenha hoje pensado mais na bola de ouro do que no Campeonato Espanhol. E aí ele quis a estatística mais do que a vitória. Ou talvez ele nem tenha pensado nisso, ele só não tenha visto o Lewandowski melhor posicionado. Isso também acontece. Mas de uma forma ou de outra, houve lances em que o Rafinha teve a oportunidade de buscar assistência e acabou finalizando e permitiu ao goleiro fazer a defesa. Num dos lances que dá para ele buscar assistência, eu entendo ele chutar, porque o zagueiro fecha o passe. Então, ainda que tivesse espaço para o passe, o chute
também não era má ideia. Mas tem um segundo lance que ele recebe o passe do Dani Olmo, ele domina, o goleiro fecha o ângulo e ele tem o passe pro Lewandowski, ele tem a linha de passe aberta. Era só rolar a bola pro Lewandowski chegar fazendo o gol. E ali aconteceu dele tentar o chute. Ali sim, a gente tem que falar, pô, Rafinha, olha aqui, pô, o cara tá posicionado, aqui é o 2-0, a gente mata o jogo, garante os 3 pontos. O primeiro lance, chutar ou passar, ou melhor seria passar, mas dá pra entender. Agora, o segundo lance não tem como defender. Eu não acho que ele jogou mal, jogou mal, nossa, que jogo ruim do Rafinha, não. Mas tem alguns lances ali que precisa ajustar. Tem alguns lances ali que dá pra tu dizer que ele tomou a decisão errada e que se ele tomasse a decisão certa, a gente podia ter tido uma vitória mais tranquila. Quem jogou mal? Yamal. Hoje o Yamal jogou mal, né? Hoje o Yamal, ele não acertou absolutamente nada do que tentou. O que ele acertou foi aquele lance já no final, que eu acho polêmico, talvez desse para marcar um pênalti, mas também não acho absurdo não marcar. Fora aquilo, todo o drible que ele tentou, ele ficou na marcação, toda assistência que ele tentou, ele bateu no muro da defesa, ele teve uma chance claríssima de gol, 2 na verdade. Uma, ele foi muito ansioso, quis chegar batendo de primeira, sendo que era para dar uma penteada para tirar o zagueiro. Tinha só um zagueiro na frente. É um lance de linha de fundo. É aquele lance do calcanhar do Hector Ford. O Hector Ford deixa a bola de calcanhar para ele. Ele fica sozinho com um zagueiro e o gol. Ele penteia para o lado e dá a colocada, ele faz o gol. Porque o zagueiro já tá vendido ali, né? Já tá torcendo para a bola bater nele, não tem o que fazer. Ele acabou sendo um pouco ansioso, ele já chega chutando e acaba no bloqueio do zagueiro. E aí teve também aquele lance que a bola é um bate-rebate, a bola sobra para ele sozinho com o goleiro. Ele acaba não conseguindo tirar do goleiro, ele bota mais força do que jeito. Enfim, um jogo bem ruim do Yamal. Agora, acontece. Jogou mal, tá vendo? Eu falei que ele era uma merda. São os caras que são completamente malucos. Né? São os caras que são completamente malucos. Tem gente que tá tão desesperada em estar certa que ela vai tentar usar esse jogo do Yamal como uma forma de diminuir o que esse moleque é de talento, de potencial futuro e de realidade no presente. Vai ter, porque foram os caras que falaram lá no começo que era o novo Ansu Fati, já tinham que ter calado a boca, dado um passo atrás e aceitado, mas eles continuam esperando, mas tu não sabe o quanto eles estão torcendo para acontecer alguma coisa com o Yamal. Tu não sabe o quanto tem gente torcendo pro Yamal sofrer uma lesão grave, ou pro Yamal parar de se desenvolver, ou pro Yamal se perder na noite. Tem muita gente torcendo contra ele. Não porque odeia ele, mas só porque não quer ter errado. É incrível a vaidade do ser humano. O cara que, um ano atrás, disse que o Yamal não era grande coisa, e tá vendo o que ele tá torcendo muito para acontecer uma fatalidade com o garoto. A gente tem até que orar, rezar pelo Yamal. Porque o que tem de energia negativa é gigante. E esses caras vão querer falar, olha aí, o Yamal muito fraco, não sei o que. E não é. É um jogo ruim, como o Messi já teve jogo ruim, como o Neymar já teve jogo ruim, como o Ronaldinho Gaúcho teve jogo ruim. Todo mundo tem jogo ruim. Hoje foi um jogo ruim do Yamal, acontece. E mais ainda é perdoável quando é um moleque de 17 anos. Não vamos esquecer que ele joga num nível absurdo até para quem tem 25, mas ele ainda tem 17. E que essa oscilação para ele é melhor. Né? Essa oscilação para ele é mais normal. Eu tô vendo muita gente discutindo o lance. Galera, não existe discussão. Não é um lance interpretativo. O lance do gol anulado no Raio Vallecano não tem interpretação. Tá escrito no regulamento. Tá escrito, são diretrizes do comitê de arbitragem. Todo lance igual a esse foi anulado desde o ano passado. Não tem polêmica. Parem de acreditar em polêmica plantada por madridista. Parem de achar que é um lance para se discutir. Não tem discussão. É um lance técnico. Jogador impedido. Tocou no zagueiro que tentava disputar a bola. Anulado. Ah, mas eu acho que o zagueiro não ia chegar. Isso não tá na regra. Não tá na regra se o zagueiro ia chegar ou não. Tá na regra, encostou. Se ele tivesse só encostado, já era para anular. Ele protegeu, porra.
Gol anulado, acabou, não tem polêmica, não tem discussão, não tem conversa. Tu não gosta da regra? Tudo bem. Conversa para mudar a regra a temporada que vem. Mas nessa temporada e desde a temporada anterior, a regra é essa. Encostou, acabou. Foi assim que o Leipzig teve um gol anulado na Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Porque tinha um jogador impedido que encostou no goleiro. Não foi falta, foi impedimento a marcação. Foi assim que o Barcelona teve um gol anulado na temporada passada. Um gol que o João Félix faz, que a partida terminou 1-1 e era o 2-1, porque o Ferran Torres encosta no zagueiro. E encosta no zagueiro no primeiro pau, a bola vai no segundo. Anularam. Estava muito mais longe. É a diretriz. Eu não gosto da diretriz. Eu não gosto desses pênaltis de pisão no pé que a bola já está longe. Não gosto. Eu não gosto de anular gol por encostar no zagueiro num lance que claramente não vai ter impacto na jogada. Eu não gosto. Mas é a regra. Está sendo marcado desse jeito para todo mundo desde que a temporada é temporada. Só agora que esses penaltitos foram contra o Real Madrid e que o gol anulado foi a favor do Barcelona, é que tem que mudar o critério? Quando foi marcado o pênalti no Vinícius Júnior contra a Real Sociedad, naquele jogo dificílimo que o Real Madrid conseguiu ganhar por causa daquele pênalti, ali não tinha problema o pisão, ali o pisão tudo bem marcar pênalti. Aí agora que foi contra o Real Madrid não pode mais marcar? Irmão, é o mesmo critério a temporada inteira. Ou começa o campeonato de novo, ou cala a boca e aceita que o critério é esse e vai até o final. Pô. Quer mudar? Muda a temporada que vem. Nessa temporada já tá. O critério é esse e ele tem que ser respeitado. Beleza? É isso. Gosto desse critério? Não, mas é o critério. Fazer o quê? Assistir o jogo. E tomar cuidado para não pisar no pé dos caras, que os jogadores do Barcelona estão fazendo isso muito bem. Bora para a próxima. Tá. Aqui tem uma pergunta que é bem direta. O Yuri pergunta: tem como explicar esse impedimento no gol do Raio Vallecano? É muito simples, não tem polêmica. Quem está criando polêmica em cima disso ou é muito oportunista ou não entende como funcionam as diretrizes dos comitês de arbitragem na Europa. Porque tanto na Liga dos Campeões quanto no Campeonato Espanhol, esse lance é para anular. O que aconteceu ali foi que havia um jogador em impedimento que não participa da jogada com a bola, mas participa dela sem a bola. Ele faz a proteção para não deixar o Íñigo Martínez se dirigir até a jogada. E aí o jogador em posição legal aproveita o espaço garantido por essa proteção para fazer o gol. Você pode discutir: ah, mas eu acho que o Íñigo Martínez não ia chegar naquela bola. Ah, mas eu acho que o Íñigo Martínez... Não faz diferença se chegava ou se não chegava, o que você acha ou o que você não acha. A diretriz é muito simples. Tem um jogador em impedimento que protege, desloca, encosta em um zagueiro, dificultando ou impedindo que ele participe do lance, impedimento tem que ser marcado. Na Liga dos Campeões, temporada passada, um gol do Leipzig contra o Real Madrid nas oitavas de final foi anulado por causa disso. Um gol do Barcelona no Campeonato Espanhol, que era o gol da vitória, foi anulado por causa disso. O Ferran Torres está disputando a bola no primeiro pau. A bola vai no segundo, o João Félix faz o gol. O gol é anulado e, se baseando nesse mesmo critério, foi anulado o gol do Raio Vallecano. Eu gosto desse critério? Não. Mas é o critério que existe há muito tempo no inventário semana passada e que já foi utilizado para anular gol de várias equipes. Só agora virou problema o critério? Quer começar o campeonato do zero com outro critério? Bora! É melhor que a gente bate recorde de ponto. Que a gente não tropeça mais em novembro e dezembro como tropeçou antes. Não quer disputar? Então cala a boca. Aceita que o critério é esse e para de chorar, que tá muito feio esse chororô. Tá demais, tá ridículo. Certo? É pequeno, tá apequenando a instituição Real Madrid
que é um rival que eu não gosto, mas que pelo menos tem que se dar o respeito. Entendeu? Então, se não quiser voltar ao campeonato do zero, mudando o critério, aceita. É o critério que está desde o começo do campeonato e que vai ser utilizado até o final, né? Eu não gosto desses pênaltis de pisão no pé, mas estão marcando isso desde o começo do campeonato. Já marcaram para o Real Madrid contra o Real Madrid, para o Barcelona contra o Barcelona. Eu não gosto do critério, mas é o critério, está sendo utilizado. Quer mudar os critérios? Cara, isso tem que ser discutido entre uma temporada e outra. Não é agora, nas últimas rodadas, não é agora, na segunda metade do campeonato, que a gente vai conseguir mudar a regra, que a gente vai conseguir mudar a interpretação de lance. Beleza? Vou para a última pergunta. É uma pergunta. Aqui é uma pergunta que os caras fazem para eu virar meme, mas eu não vou fugir. O Pedri é o melhor meio-campista da atualidade? Isso eu já falei várias vezes, é. Mas aí vem a pergunta, que é para virar meme. Ele pode superar o Iniesta? Minha opinião, qualquer jogador sub-23 que já esteja em um nível muito alto pode superar jogadores do passado. É fácil conseguir? Não. Você acha que vai conseguir? Dependendo do caso, eu posso dizer que sim ou que não. Mas ele pode conseguir? É claro que pode conseguir. Ele tem a carreira inteira pela frente. A carreira do Iniesta já acabou. A carreira do Pedro ainda está começando. É claro que ele pode superar o Iniesta. Agora, eu nem acho que é a melhor comparação. Na maneira de jogar, na estética do jogo, o Pedri é a cópia do Iniesta. É muito parecido. É a mesma coisa que tu tá vendo ele. Se você não viu o Iniesta jogar, você tá vendo o Pedri, é a mesma coisa que tá vendo o Iniesta jogar. Maneira de conduzir a bola, a maneira de girar para fugir da pressão, faz que vai para um lado, vai para o outro. E tu não entende como que o joelho do cara foi para a esquerda, mas ele saiu para a direita. É muito parecido. Mas na função em campo que ele tá jogando agora, sob a tutela do Hansi Flick, ele tá muito mais parecido com o Xavi. De ditar o ritmo do jogo, de ter funções defensivas e ofensivas, de controlar a posse de bola, de ser o cara que vem embaixo para dar o primeiro passe, mas também aparece perto da área do adversário para dar o último. É nostálgico ao mesmo tempo que é empolgante ver o Pedro jogar. Nostálgico porque lembra meio-campistas clássicos que pareciam estar em extinção e que ele traz o estilo de volta. E ao mesmo tempo é empolgante porque é um moleque de 22 anos que ainda deve ter pelo menos aí uns 13 anos de alto nível para assombrar os adversários dentro do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões. Então eu não sei se ele vai superar o Iniesta. Poder ele pode, mas eu nem estou preocupado com isso agora. Eu estou mais preocupado em assistir ele jogar. Daqui a 10 anos a gente olha para o que ele já fez e vê se essa superação aconteceu. Deu para entender? Pessoal, vamos encerrar nossa live por aqui, né? Se você gosta de lives do tipo, quer ter acesso a mais conteúdo, é só assinar o Clube do Blaugrana, é o nosso conteúdo premium aqui da página. Você paga R$10 por mês e tu ganha desconto em produtos do Barcelona, sorteio de camisa, grupo de WhatsApp e várias lives exclusivas. Live toda terça e sexta, discutindo o que aconteceu no fim de semana e o que vai acontecer no próximo. Perguntas e respostas ilimitadas. A live só acaba quando todo mundo for respondido. E pra mim o que é mais importante que é a live durante o jogo, que a gente comenta e assiste todo mundo junto. Vale muito a pena assinar. E se você não gostar, gastou R$10, não é nada R$10. Gastou R$10, não gostou, tudo bem, não renova pro mês seguinte. Mas a maioria gosta, a maioria fica. A maioria curte o Clube Blaugrana. E se você quiser assinar, é só ir lá no meu direct. Quero assinar. Você mandando o seu quero assinar, recebe o link, faz a assinatura e já começa a curtir imediatamente. Beleza? Para quem não assistiu essa live, eu vou postar ela na íntegra lá no YouTube. Até o próximo fim de semana. Vamos assistir a Liga dos Campeões. A gente só joga a partir das oitavas de final.
No fim de semana, volta o Campeonato Espanhol. Vamos para cima do Las Palmas para continuar na liderança, quem sabe até criar uma gordurinha. Por hoje a gente encerra, um abraço. Tchau, tchau.